Eu não tô brincando, galera. Predador Terras Selvagens chegou com tanta coisa escondida, cena cortada, participações especiais secretas e um final alternativo que parece que o diretor quis trollar a gente de propósito. O cara basicamente montou um quebra-cabeça de 10 filmes num só. E tem ligação com Prey, Predador Killer of Killers, Aliens e até mesmo umas ideias malucas que lembram Vingadores Ultimato. Já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal, porque agora a gente vai destrinchar tudo. Os easter eggs, as cenas deletadas, a participação da Naru, o final alternativo e ainda o que vem por aí nas próximas continuações. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Logo no comecinho de Predador Terras Selvagens, tem uma cena tão rápida que praticamente ninguém notou. A Naru do filme Prey chega a aparecer. Pois é, aquela garotinha indígena que derrotou um Yautja séculos atrás está lá, escondida no fundo de uma tela no novo filme. Quando o Kwai leva o Deck para treinar, ele manda ele escolher a primeira presa da vida dele. O cara começa a navegar por vários avatares de possíveis alvos. Primeiro aparece um bicho tipo um escorpião gigante num planeta. Depois um réptil horroroso. E aí surge uma garota segurando uma lança, cabelos longos e uma roupa de caça. Claramente é a Naru e o planeta mostrado é a Terra. Muita gente nem percebeu isso e o próprio Dan Trachtenberg, o diretor do filme, ele chegou a confirmar que sim, é a Naru. Só que o rosto dela tá todo desfocado e isso é de propósito. Tipo aquele easter egg que só fã hardcore mesmo vai pegar. E o mais insano é o seguinte, Predador Badlands se passa centenas de anos no futuro da cronologia de Prey e dos filmes de Predador e Alien. Então a Naru praticamente virou uma lenda no banco de dados dos Yautjas. E pra você que não sabe, cada clã Yautja, eles têm um registro de todas as criaturas que eles já enfrentaram pelo universo. Então se algum predador encontra uma espécie nova, não importa se vença ela ou morra, aquele registro entra automaticamente pro sistema de todos os clãs. É tipo como se fosse um banco de dados universal das caçadas. Ou seja, quando o predador de Prey morreu pra Naru, ela entrou pra história. Ela virou oficialmente a representante da Terra nos arquivos Yautja. A partir dali, cada vez que algum caçador acessar o banco, aparece o avatar dela como exemplo da espécie humana. E o mais louco é que isso ainda conecta com outro filme, Predador Killer of Killers. Nesse spin-off, é revelado que outros Yautjas voltaram para a Terra e capturaram a Naru depois dos eventos de Prey, colocando ela em criogenia para estudo, tipo um troféu vivo. E tem mais, pelo visto, o clã que fez isso com ela é justamente o clã ancestral do Deck, o protagonista de Terras Selvagens. Ou seja, o Yautja que a Naru matou em Prey era literalmente um antepassado dele. O filme animado Predador Killer of Killers ainda mostra que os Yautjas mantêm várias presas em criogenia para depois usar em combates de arena. Lá chegamos a ver até mesmo o Dutch, que para os mais chegados a gente pode chamar de Arnold Schwarzenegger. Também vemos o personagem de Dan Clover e também várias outras criaturas de outros mundos. Então basicamente o que os predadores têm lá em Yautja Prime é um Mortal Kombat da vida. Os caras têm na geladeira os guerreiros mais poderosos de todo o universo que eles descongelam para testar em batalha. Olha que loucura! E sim, o Dan Trachtenberg ele confirmou que já conversou com o Arnold Schwarzenegger sobre a volta dele como Dutch nos próximos filmes. Inclusive, quando Killer of Killers for lançado, a cena pós-crédito como Dutch ainda não existia, porque o contrato com o Arnold ainda não estava fechado, mas agora ele tá lá, o que significa que o negócio está rolando. Ah, e caso você não saiba, a ideia original pro Predador Terras Selvagens não era a história que a gente viu dentro do filme, e sim a história de fazer com que a Naru fosse meio que companheira do Deck. Olha só isso. Seria ela que seria a acompanhante dele no lugar da tia. O roteiro original mostraria os dois fugindo dos Yautjas, ela recém-descongelada e ele tentando sobreviver ao próprio clã. Imagina o quão absurdo isso seria. A humana lendária e o predador renegado juntos, caçando e sendo caçados. E no final eles fariam uma espécie de clã misto, tipo elo perdido, humanos e Yautjas, bizarro. Mas o diretor do filme ele decidiu segurar esse encontro para a sequência direta de Prey. Ele já confirmou que está trabalhando nisso e que o filme vai mostrar o que aconteceu logo depois do final de Prey, inclusive como ela acabou sendo capturada. Tanto é que o diretor até deu uma entrevista recente
tweet onde ele comentou um pouco sobre essas ideias que estão passando na cabeça dele. Tanto é que ele chamou essas ideias de Vingadores Ultimato dos Predadores. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Eu tô falando de um grande crossover juntando Prey, Badlands, Killer of Killers, Alien e quem sabe até mesmo o Arnold Schwarzenegger. E o pior é que isso não é nem loucura de se imaginar, afinal a gente tá falando da Disney. A Disney é dona de todos eles, do Predador, do Killer of Killers, de tudo. Não seria bizarro a gente imaginar um Predador-verse vindo a acontecer? Mano, não seria. Ele até disse que quer chegar nesse ponto de grande guerra final entre humanos, sintéticos, xenomorfos e Yautjas. Tudo interligado igual é no UCM. E ó, se você já tá enlouquecendo com isso que eu tô falando, se prepara, porque o que a gente viu lá no cinema de Predador Terras Selvagens, na verdade, é só a metade do que foi gravado. A verdade mesmo é que o diretor cortou muita coisa para segurar o orçamento e o tempo de exibição. Uma das maiores perdas foi o prólogo inteiro mostrando o passado de Deck, o pai dele, o clã e o motivo do velho querer matar ele logo no começo. Na sinopse original do filme, a gente viu que o Deck ele recebeu uma missão bem simples: recuperar uma tecnologia de uma nave caída há anos. Mas lá dentro tinha uma ameaça antiga e mortal, um ser tecno-orgânico, e o jogo virava. O caçador acaba se tornando a presa. Olha só essa vibe, galera. É tipo um negócio alien, xenomorfo e tudo mais, só que ao contrário, né? Com os predadores. Só que o que aconteceu foi isso aqui, ó. Faltou grana, galera. O custo dos efeitos especiais para contar tudo isso tava enorme. Então a sequência acabou virando uma revista em quadrinho que vai contar o restante dessa história. Outra cena cortada era um flashback da infância do Deck e do irmão dele, o Quai. Nesse flashback, eles acabam mostrando um brinquedo que o Deck tinha, só que por causa desse brinquedo, ele acaba perdendo uma de suas presas. E por causa desse brinquedo, ele até chega a salvar o seu irmão, que quase foi morto por causa da ativação errada do brinquedo. E o engraçado é que mais tarde, esse mesmo dispositivo vira a chave para derrotar um dos sintéticos da Weyland Yutani. Ou seja, o filme até fecha um ciclo, né? O que quase matou ele quando ele era criança, agora salvou ele quando é adulto. E pra quem é fã, essa presa quebrada do Deck é uma homenagem ao personagem Broken Tusk, de Alien vs Predador, que também liderava o clã com uma presa quebrada. Agora, uma outra curiosidade é que, de acordo com o roteiro original, o Deck seria cego de um olho para reforçar que ele era fisicamente mais fraco e defeituoso para os padrões Yautja. Só que, felizmente, eles acabaram desistindo dessa ideia. Só que mesmo assim, ele continua sendo visto como mais fraco, o menor e também uma espécie de azarão, né, pelo seu pai. Basicamente, ele é o oposto de tudo que um Yautja de respeito precisa ser. Mas ó, eu até entendo essa ideia. Seria uma forma de mostrar um predador como um protagonista e até um herói enfrentando um mal maior. Seria uma forma de fazer com que o público torcesse por ele pela primeira vez. A ideia basicamente era mostrar o predador como protagonista e até herói enfrentando um mal maior. Seria uma forma de fazer com que o público torcesse por ele pela primeira vez. Mas no fim, eles acharam mais interessante usar a Weyland Yutani como a vilã principal, já que ela é uma presença constante nas histórias de Alien. E ó, ainda bem que eles fizeram isso, porque de verdade, galera, só de imaginar, eu já não tô achando coisa boa não. O final do filme acaba entregando o maior gancho de todos. A gente descobre que a verdadeira líder do clã Yautja não era o pai do Deck, mas sim a mãe. Nas tradições Yautjas, as fêmeas são maiores, mais fortes e mais agressivas. Então, enquanto o pai dele se mostrava arrogante e dependente do manto de invisibilidade, ela quem realmente comandava por trás das cortinas. Então, quando o Deck derrota seu pai e diz: "Não é com meu pai que vocês têm que se preocupar, é com a minha mãe", basicamente o que fizeram nessa cena já é confirmar pra gente uma sequência. A próxima história deve mostrar essa mãe Yautja colossal dominando o clã e se tornando um novo grande vilão da franquia. E com tudo isso que eu falei, já dá realmente pra notar que o plano realmente vai ser isso que o diretor chegou a dizer há um tempo atrás, que a ideia é conectar tudo em um universo único. Afinal, tá na nossa cara, só não vê quem não quer. Olha só, a Naru, ela tá voltando no futuro. O Deck, ele tá virando um novo anti-herói dos Yautjas. A Weyland Yutani, ela tá manipulando tudo com a Mãe. E quem sabe um Predador Ultimato acaba juntando toda essa galera em um evento final. Sério, galera, se eles fizerem isso, anota, vai ser o maior crossover de ficção científica que o mundo já viu. Imagina só, a gente vai ter a Naru, Xenomorphos, Arnold Schwarzenegger, talvez até mesmo tragam o David lá dos filmes do Prometheus, Covenant, quem sabe? Nossa, seria massa demais.
Tá, mas agora eu quero saber de vocês. E aí, qual personagem você mais gostaria de ver no futuro? Vocês gostariam de ter visto a Naru se juntando com o Deck? Ou vocês preferem ver no futuro o Dutch, né, o nosso querido Arnold Schwarzenegger, enfrentando a mãe Yautja? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!